Meu nome é Juliano Paulazzi, sou do supermercado Bresciense em Gravataí. Aqui na empresa eu cuido da parte do comercial, o meu pai cuida do parte do hortifruti, uma das minhas irmãs cuida do financeiro, com RH, outra parte da parte fiscal, cuida bastante, também cuida da padaria, essa é minha outra irmã. E é isso, a gente vai tocando em família, né? Cada um pega uma partezinha da empresa e devagarzinho vai indo, né? Na loja a gente tenta trabalhar com preço justo, né? Então nunca cobrar demais do consumidor e é um preço justo, né? O pessoal gosta de variedade de mix, né? Às vezes a gente até tem cliente que se surpreende com o mix que a gente tem, né? Tem um pouquinho a mais, né? É mais trabalhoso também isso até por cuidar da questão da ruptura, né? Mas é algo que nos motiva, né, cada dia, né, buscar atender todo mundo da melhor forma possível, né, desde a classe mais baixa à classe mais alta que frequenta a nossa loja, né. No primeiro momento a gente começou o mercado com uma forma de ganhar o pão, né, porque a gente veio do interior e aquela coisa, né, o pai, a mãe com os filhos pequenos, né, tem que buscar uma renda, né. E com o tempo a gente foi entendendo como era o mercado, né? Porque tu lá no interior, lá tu não tem a compreensão do que é um supermercado, né? Lá tu tinha criação de galinha, de frango, né? E tu vem aqui para a cidade e tu, pô, peraí, esse negócio, o que é o mercado, né? Então a gente foi devagarzinho entendendo como é que era e conforme a gente foi estudando, a gente entrou na faculdade, daí, pô, peraí, esse negócio tem fundamento, dá para se desenvolver, né? Então devagarzinho foi crescendo, né? Nosso hortifruti, no caso, quem faz toda a questão da compra e a gestão dele é meu pai, o Alexandre. Então, assim, ele desenvolve muitas parcerias com produtores, no caso, né? Então, ele consegue buscar o produto direto da fonte, consegue também tu tem a questão do preço, tu consegue um preço bacana, mas tu consegue buscar a qualidade do produto sempre, né? Então, é um trabalho diferenciado, né? É mais trabalhoso, sim, é muito mais trabalhoso, né? Do que tu simplesmente ir numa Ceasa e buscar num box lá. Mas também tu tem a contrapartida que o produto chega com uma outra qualidade, né? Dá mais trabalho, sim, mas o resultado também é diferenciado. Nosso hortifruti hoje ele tem uma venda, ele tem a quarta-feira, que é o dia que dá um pico maior, né? Tem o final de semana também que tem uma representatividade boa nele, né? Ele também, essa questão da nossa exposição, a gente procura buscar em muitos colegas da nossa rede também, que faz uma exposição bacana, né? E olha, pô, peraí, esse negócio ficou bacana essa exposição, vamos lá, vamos dar uma copiadinha aqui, uma ali, né? Porque né, hoje em dia a gente não consegue criar tudo, né? Muita coisa a gente copia, né? Não tem, né? O nosso açougue ali, a gente tem um diferencial aqui em Gravataí, que a gente é uma das poucas lojas que tem o SIM, né? A gente pode fazer toda a manipulação, desde fazer o corte da carne, fazer o tempero da carne, temperar ela, criar cortes novos, fazer um bife à milanesa, um bife de frango com bacon, digamos, inventar. Tu inventa o que tu quiser no caso, né? Claro, desde que seja aprovado pelos órgãos de fiscalização, né? E isso nos ajuda muito a dar um diferencial também no nosso processo. Outra coisa que nos ajuda é ter um processo bem adequado, né? Buscar parceria com o fornecedor, né? Às vezes nem só o preço importa, né? Tem que ter qualidade no produto, né? Que o consumidor, ele tem esse sentimento, né, de ver que, pô, eu tô pagando um pouquinho mais caro essa carne tem uma qualidade um pouquinho diferenciada, né? Então isso nos ajuda bastante hoje ali. O nosso padrão, tanto quanto o autoatendimento quanto o balcão, a gente busca fazer o mesmo toalete, mesma limpeza do corte, né? Muitas vezes o cliente vai na bandeja porque é uma porção menor, mais rápido, tá com pressa, né? Então o corte que tu vai encontrar no balcão, tu vai encontrar na bandeja também, né? Claro, a bandeja é aquela questão, o cliente está com pressa, vai ali, pega, tá prontinho, já tá indo, né? E a questão do balcão, a gente tem um pessoal que faz treinamento, tem o gestor que cuida bem do processo, né? Trabalha bem a equipe, né? Então reuniões matinais todo dia e é lindo, né? Todo dia é uma novidade, né? A
nossa padaria, quem faz a gestão do setor da padaria é minha irmã, no caso, Daniela, né? Então ela é muito criteriosa, né? De ponto a ponto, né? Desde do receituário, da receita, como é que vai ser, o passo a passo ali, é tudo com ela, né? Ela tem a equipe lá que trabalha com ela faz a gestão lá e... Então, tudo que sai lá, ela tem um receituário certinho e não tem como fugir muito, né? E é bem cri-cri, né? Bem em cima, né? Tem que ser, né? Você consegue entregar um produto fresquinho, bom para o cliente, né? Tanto confeitaria como padaria, né? Tem toda essa questão do pão fresco, né? Que sai toda hora, isso não adianta, né? Não é fazer uma fornada de manhã e esquecer ali, né? Toda hora tem pão fresco ali. A questão da confeitaria também, um produto fresco diariamente, né? E nos ajuda bastante também a questão de ter também a questão do sim lá dentro lá e a gente consegue fazer a manipulação de frios, né? Então, tu consegue ter frios frescos toda hora, tanto no atendimento, fatiar eles, fazer a porção que quiser, então isso ajuda muito pro cliente, né? Às vezes o cliente quer uma porção menor, maior, e ou ele pega no atendimento ou pega no autosserviço, né? A gente consegue linkar nos dois lados. As máquinas da Zuma a gente colocou com o objetivo de trazer um produto de mais qualidade para o nosso consumidor, né? Uma vez que vender laranja todo mundo vende, né? Agora vender um suco que o cliente possa chegar na hora e servir, né? É um diferencial que não adianta, a gente tem que servir nosso consumidor, né? Se nosso cliente for se sentir bem servido, bem atendido, né? É uma tendência de ele voltar, né? No final do ano passado a gente começou a pensar na ideia da bergamota. A gente trabalha com uma laranja, né? A fruta de laranja é muito boa e a gente tem a questão da bergamota que é muito forte aqui no estado, né? Muitos chamam de tangerina também, né? Então a gente fez essa aposta, né? A gente fez um testezinho quando começou a safra da bergamota, a gente viu que o consumidor gostou da ideia, né? E a gente, vamos botar 2 máquinas, né? Porque senão tem que trocar toda hora a fruta, né? Então a gente colocou 2 máquinas e o resultado o pessoal tá gostando, né? No caso, o suco é feito na hora, né? Então o cliente chega ali, ele vê a fruta sendo espremida na hora, né? Então é uma experiência diferente de compra, né? É diferente de tu chegar numa geladeira e pegar um suco industrializado pronto, né? Que tá ali uma semana, 2 dias, 2 semanas, né? Então ele chega, no momento que ele está se servindo ali, ele já pode sair consumindo, né? É como se fosse pegar e espremer uma laranja na hora. Ou uma bergamota, digamos, né? As novidades que a indústria nos traz sempre são bem interessantes, né? O cliente gosta de ver algo diferente, né? Então não adianta, a indústria lança alguma coisa, conforme a gente consegue, a gente vai colocando ela para deixar disponível para o nosso cliente também, né? Uma das questões também que ajuda muito o nosso cliente hoje é a questão de estacionamento, né? A gente faz investimento muito grande para dar comodidade para ele chegar, ter onde estacionar, guardadinho, seguro, né? Então isso nos ajuda muito, né? Se não fosse estacionamento, talvez muita gente passaria na frente e ia embora, né? A questão do ambiente é importante, a gente vê que o nosso cliente tem que se sentir bem, né? Então não adianta a gente querer botar nosso cliente num local apertadinho, né? Tem que dar o máximo de comodidade possível dentro do que a gente possa oferecer, né? Se a gente não puder oferecer qualidade para o nosso cliente, a gente não volta, né? Vai na nossa concorrência, né? Infelizmente acontece isso, né?